Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim para a gente fazer a pintura dessa taça. Foi um pedido de uma colega nossa, ela me mandou uma foto de uma taça assim pintada, eu não sei quem pintou, mas é uma taça muito bonita e eu vou tentar representar o melhor possível para a gente. Para nossa pintura, eu vou usar, olha, dessa vez um borrifador e vou fazer bem molhado esse fundo, mas bastante molhado, porque muita gente tem pedido informações a respeito de como molhar o tecido, estão com medo de molhar os seus tecidos, achando que vai borrar, que vai ficar algo que não vai dar para corrigir. Então hoje eu vou colocar bastante água. Molhei bastante isso aí e ainda vou colocando água conforme eu vou pintando. Eu vou começar logo fazendo um fundo por trás, para ficar um fundo atrás dessa taça. Quando a gente pinta um vidro, a gente precisa ter um fundo por trás dele, porque ele vai mostrar o que está por trás. Então, eu vou fazer um fundo até essa altura do vidro e para esse fundo, eu molhei o tecido e estou passando de início areia. É um tom bem suave, eu sei, mas a minha intenção é essa, deixar a parte de cima mais clara e a parte do chão mais escura. Olhe que eu passei areia em torno de tudo isso, por cima de toda a minha tacinha, né, a parte de cima dela e no em volta dela, com esse tecido bem umedecido. Usei o pincel número 20 para conseguir espalhar bem essa tinta. É importante que você não deixe excesso. Quando a gente deixa excesso de tinta, o borrão pode ficar bem diferente do que nós gostaríamos que ficasse. O ideal é que você leve pouca tinta e puxe bem essa tinta. Agora eu peguei cinza. Se você não tiver o cinza, você pode estar usando aí na sua casa cinza lunar, cinza chumbo, o cinza que você tiver. E vá passando nessa parte que já vai ficando mais próxima ao chão, tá vendo? E vai emendando, você vai emendando bem. Não deixe essas tintas, porque você sabe que ela vai se misturar, não deixe ela sem emenda. Pinte já com aquele cuidado, como se você já estivesse deixando o seu desenho pronto. Eu costumo não sair borrando os objetos, borrando pelo menos demais. Eu costumo deixar minhas tintas emendadas, porque de fato é o que eu quero para o meu desenho, que elas fiquem mais emendado possível. E veja só, vou espalhando essas tintas, pouca tinta. De início eu molhei, depois eu passei areia, agora eu estou passando cinza. Estou indo em movimentos circulares e puxando bastante para deixar isso aí já bem unido. Esse cinza você vai passar aí, olha, pela tacinha, tá vendo? Não deixe de passar aí por dentro, ele está por trás e o vidro deixa aparecer. Olha o quanto de cinza eu passei. A parte de baixo eu deixei mais concentrado e a parte de cima eu emendei. Lembrando que esse tecido está bem úmido. Vou dar continuidade, veja que eu já peguei um pincel menor, pincel número 10, e tô dando continuidade usando mostarda. Esse mostarda eu vou levar ele de encontro ao cinza. Vou passar por cima dessa taça também, tá vendo? Eu vou sempre passando por cima dela. Mas observe uma coisa, o meu risco não está sumindo. E certo que o areia, o cinza, eles não são tons assim tão escuros. Mas o que acontece é que quando a gente molha o tecido, a nossa tinta parece que ela fica mais suave. Ela desce se grudando no tecido e deixa o nosso risco aparecer melhor. Eu vou colocar na parte de baixo tons mais escuros. Aparentemente o risco vai sumir, mas quando o nosso tecido secar, o risco vai aparecer novamente. Observe como eu estou fazendo aí com mostarda. Vou unindo bem ele a esse cinza, mas não vou crescer ele até o areia. Pego um pincel maior para misturar melhor isso aí, ó. Levo até uma sujeirinha, mas não
de pegar mesmo a tinta e levar até o areia. O cinza vai ficar até bem dividido no meio. Agora, gente, eu vou começar a colocar o sépia. E vou colocar boa quantidade mesmo. O tecido está bem úmido e se ele começar a secar, você achar que ele está secando, pode colocar mais água. Caso você queira chegar mais ou menos próximo ao que vai acontecer com o meu tecido. Se você quiser a pintura só mais emendadinha, as tintas, você coloca pouquinha, menos água, não precisa colocar tanta. Eu coloquei bastante porque as pessoas elas estão com um pouquinho de receio de pintar com o tecido molhado. Acha que vai borrar, por exemplo, as frutas ou as flores, ou vai a tinta se espalhar além do que gostaria, próximo ao risco, que vai fazer uma divisa muito estranha. Mas tudo depende de quanto você esfumaçar essa tinta e da quantidade de tinta que você levar. Dessa vez, eu estou levando sempre pouca tinta, eu pinto e gosto de pintar com pouquinha tinta, mas eu vou colocar bastante água para que se misture essas tintas, para que se manche o máximo possível, para a gente ver o resultado depois. Observe que eu coloquei aí o sépia, coloquei deixando assim bem marcado, não estou pintando minhas frutas, não vou pintar as folhas, vou dar uma manchadinha assim na taça. Veja que eu manchei um pouquinho aí, essa parte aí de baixo da taça. Essa parte de cima eu vou dar uma esfumaçada nesse sépia, em cima desse mostarda, tá vendo? E vou crescer ainda mais o sépia. Essa parte de baixo eu vou colocar bastante sépia, deixar bem forte. Sendo que do lado direito eu vou usar também uma boa porção de terra queimada. Eu vou fazer uma mistura de terra queimada e sépia. Para o lado esquerdo, eu vou deixar só o sépia. Olha que eu tô colocando terra queimada, estou misturando esse sépia. Em alguns lugares, eu vou colocar o terra queimada puro. Depois eu dou uma manchadinha em cima dele com o sépia. Observa só o primeiro lugar que eu pintei, que ele já está ficando mais suave. O sépia já está ficando um tanto mais suave por conta da água que está no tecido. Vou passando bastante tinta aí, tô manchando agora com um pouquinho de sépia, esse terra queimada. Vou colocando mais, manchando a parte que eu coloquei o sépia puro, também tô dando uma manchadinha, para não ficar uma distância tão grande. Se bem que do lado direito vai ficar mais o tom terra e do lado esquerdo mais o tom sépia, mas que eles se emendem pelo meio. Olha só quanto eu já pintei. Estou com um pincelzinho maior, unindo um pouco, esticando um pouco essa tinta. Você veja que eu tenho levado bastante tinta para essa região e na parte de baixo. Estou puxando bem ela, esfumaçando bastante essas laterais. Isso é importante na hora de você pintar. Quanto mais você esfumaçar essa finalização do desenho, a mancha ficará mais suave, dessa parte que ficará desenho e parte que ficará tecido sem tinta. Eu vou manchando e manchar ainda bastante essa região aí embaixo, deixar ela, por sinal, bem escura também. Na hora de emendar bem essas tintas, eu pego um pincel maior, um pincel número 20. Na hora de colocar essas tintas, de pintar esse tecido, eu tô pegando um pincel menor, um pincel número 10, número 8, enfim, um pincel que não deixe eu borrar muito, que me permita fazer esses contornos melhores. Porque eu sei que vai borrar, na hora que secar isso aí vai borrar, mas a gente não precisa já sair enchendo tudo isso com uma tinta escura. Eu dou preferência a já sair pintando como se fosse ficar sem borrar mesmo. Às vezes eu dou uma manchadinha para emendar uma tonalidade à outra, um espaço ao outro, para ajudar a dar uma puxadinha na tinta.
mas eu não vou enchendo totalmente com a tonalidade escura as partes que não precisa ser ou levar tons escuros. Eu gosto já de deixando mais ou menos arrumadinho o meu desenho. Veja que para agora eu tô passando o sépia nessa parte de fora, nessa parte bem longa. Já ficou bem escurinho. Vou pegar agora uma porção de ocre e ouro e vou sair espalhando nas regiões de maior luminosidade. As minhas tintas, elas já estão começando a se misturar, a borrar, mas tudo bem, vai ficar bem mais borrado que isso. Veja os espaços que eu estou colocando maior luminosidade, ou seja, estou colocando esse ocre e ouro. Você pode estar colocando mostarda, você pode estar colocando siena natural. Essa parte aí mais longa, mais distante de folhas e frutas e flores, eu vou colocar também, olha, uma porção de mostarda. É uma região mais aberta, onde cai mais luminosidade. E assim, esses espaços que estão mais abertos, eu vou colocando sim uma porção, olha, do ocre ouro. Veja como ficou. Terminado, eu vou borrifar mais água ainda aí em cima. Vou deixar isso realmente bem mais úmido. Gente, esse é o resultado de um dia para o outro. Olha só, tá tudo sequinho. Olha como ficou, a parte de cima se emendou bem. E essa parte de baixo, onde eu coloquei mais água, veja como ficou, o quanto borrou. Agora, vamos dar sequência à nossa pintura. Eu vou começar por essa taça. Nossa colega tá esperando essa pintura, então eu vou dar início por ela. Depois nós pintamos frutas, flores e essas folhas aí por trás. Eu estou manchando, meu tecido está seco, eu não pretendo molhar ele para pintar essa taça. Eu estou manchando com sépia. Estou pegando quase nada de tinta no meu pincel e estou manchando essa parte do pezinho da taça, dessa parte baixa, essa parte que fica no chão, vamos assim dizer. Para agora, eu não vou pintar o chão, não vou fazer sombra, não vou fazer nada, eu vou pintar a taça em si. Manchei a região do pezinho dela com sépia. Agora, eu estou pegando um pouquinho de preto e vou fazer esse contorninho todo em volta. Aquele contorninho também bem suave. Observe que eu tô levando quase nada de tinta. Estou fazendo uso aí de um pincel bem pequenininho, pincel número 2, cortado e lixado, pincel chato. Vou fazer esse contorninho todinho. Depois a gente traz um pouquinho mais de tinta. Olha só como ficou. Ficou algo bem marcado, não é? Agora eu vou pegar um pincelzinho maior, pincel número 6, bem cortadinho, e vou começar a espalhar uma porçãozinha mais do preto por algumas regiões de maior sombra. Olha só, vou espalhando isso aí, pouquíssima tinta. É basicamente uma sombra que eu tô fazendo nesse tecido. Se você tá pensando que depois que você for lavar seu tecido, essa tinta pode sair, tudo bem, depois você pode passar uma mão de clareador de tinta para tecido aí para segurar melhor essa tinta, tá bem? Mas espera dar uma secadinha para não misturar tudo isso. Olha só os pontos de sombra e os pontos que eu tô deixando com menos preto ou sem preto. Vou marcar esse todo em volta, estou esfumaçando bem isso aí, isso é importante, que você puxe bem essas tintas. Para essa parte de trás, eu vou colocar uma luminosidade. Essa luminosidade eu vou colocar com areia. Olha só, estou colocando um pouco de, parece branco, mas é de areia, deixando mais luz nessa região aí atrás. Alguns lugares levará uma porçãozinha de areia, outros lugares levará uma porçãozinha de branco. O branco vai cair mais como brilho, a areia como luz. Olhe por onde eu estou espalhando essa porção de areia, pouquíssima coisa. Estou fazendo o que? Aquela parte do vidro, aquela quininha que tem do vidro.
bem suave, e ainda vou pegar o preto e partir ele em alguns lugares. Passei o pincel só para tirar qualquer excesso, eu não quero excesso do areia aí. Olha só, eu fiz o contorno lado a lado, então agora eu venho com o preto e apago alguns cantinhos, deixo os espaços com essa luminosidade e outros eu apago essa luminosidade. É tudo muito pouco, pincel bem pequenininho, não leve muita tinta para essa região, não precisa. Se você leva muita tinta, para você borrar isso aí é rapidinho. Estou tirando os excessos e agora eu vou colocar o branco. Para colocar o branco, olha, eu vou colocando os pinguinhos aqui e ali, uns brilhinhos mesmo. Tinta só de um lado do pincel, um pincelzinho número 2, bem acabadinho. E para essa região aí, eu vou começar a colocar uma porção maior de preto. Eu estou agora aqui pintando, tô levando uma quantidadezinha maior, porque eu não vou só espalhar, eu vou encher mesmo essas partezinhas que eu tô marcando por aí. Por em volta desse encaixe, da parte do chão com a parte que sobe para a taça. Olha só, agora eu distribuí um pouquinho de areia. Para agora, areia, vou puxar mais, deixar mais que pintado mesmo. É uma luminosidade maior que cai por essa região. E vou levando ainda um pouquinho mais de areia. Vamos pintando ela de baixo para cima. Tá vendo que eu tô colocando e eu estou puxando, eu estou aqui pintando. Eu não estou mais esfumaçando a tinta como eu estava fazendo anteriormente. Essa região toda, esse claro todo que tá aí é o areia. Eu, por enquanto, ainda não usei o branco nessa parte. Embaixo eu coloquei os brilhinhos. Essa parte aí do preto, você procura dar uma certa emendada com esse areia. Tudo bem que tá uma boa separação, mas essa separação não é totalmente areia fica em cima, preto fica embaixo. Dá uma passadinha com o pincel na emenda disso aí, não para fazer uma junção das cores. Ou seja, misturar esse areia ao preto, mas para tirar o excesso, para dar uma quebrada nessa separação muito forte. Agora eu já estou com o preto, vamos puxar esse preto um pouco para cima e vamos também usar uma porção de sépia por essa região. Sépia foi uma das principais cores que usamos, não é? Para essa parte mais escura do fundo. Tô passando aí o sépia, olha, emendando esse preto. Essa regiãozinha aí ficará bem escura e será uma mistura do sépia com o preto. Vou, gente, colocar por aí também um toquezinho de azul marinho depois. Tô passando mais uma porçãozinha de areia nessa parte. Vou marcar também com areia por aí. São as partes que levam um toquezinho mais de luminosidade, os brilhinhos que vão cair também por aí por cima. E observe que a gente vai formando esse pezinho com esses detalhes, com esse preto, com esse sépia, esse areia e essas porções, pequenas porções de branco que também já colocamos. Vá fazendo com cuidado, sempre observando para ver se não está entortando. Na hora da gente pintar vidro, é muito importante que a gente não entorte o nosso vidrinho. Aí eu já tô colocando o excessozinho de branco, já vou deixando ele pronto, vou subindo deixando pronto. Olha só os brilhinhos que vai caindo já por aí. Na hora de você colocar o branco, você fica tranquila para deixar o excessozinho mesmo, tá? E esses excessos pequenininhos, não precisa se preocupar em emendá-los. Vamos dando sequência, isso aí com o preto.
Olha só, vamos passar bastante preto, a gente vai deixar isso bem escuro. Mas essa tinta que eu tô colocando aí no meio agora é azul marinho. Um toquezinho de azul nesse centro dessa taça. Veja que eu coloquei isso aí tudo de azul marinho. E agora eu vou passar o preto no em volta. Pode lhe parecer bem escuro, mas aqui fica bem visível o azul por esse meio. Agora nós vamos começar a trabalhar essa parte mais alongada. Tô passando de início um toquezinho de areia. Vou subir até essa parte aí de cima, essa região toda vai levar esse toquezinho de areia. Lembrando que as luminosidades eu saí colocando com areia. Os brilhos eu saí colocando com o branco. Essa parte aí vai levar um brilhinho também, mas eu tô colocando logo com areia. Vou dar uma misturada nisso aí, colocar o excessozinho. Pra gente dar uma unida. É um brilhinho que cai aí. Vou espalhar um pouco, dando a luminosidade. E vou colocar um excessozinho agora para ficar. Olha só, quase que um triângulozinho para essa região. Vou colocar o excessozinho por aí também, olha, aí tem um excessozinho, um brilhinho. Vamos unir melhor isso aí, dar uma emendada aos tons que já estava e colocar brilho para essa região de luminosidade que eu coloquei com a areia. Esse brilho não é de baixo até em cima, veja que é uns toquezinhos partidos, pouquíssimo branco, só de um lado do pincel. Tinta só de um lado do pincel. Agora, gente, eu vou colocar um desenho, tem um desenho aí nessa parte de baixo, em cima desse pé dessa taça. É como se fossem uns galinhos com preto. Olha só, coloquei de um lado, vou colocar também do outro. São alguns galinhos com umas flores amarelas. Então, eu vou puxando isso aí, olha, com tinta só de um lado do pincel, a tinta preta, bem pouquinha. E eu ainda vou quase que esfumaçando, eu não vou deixando um excesso aí não, viu? Você espalhe bem isso aí. Veja que eu coloquei e ainda tô tirando todo e qualquer excessozinho, eu não deixei excesso. Agora eu venho com amarelo canário, vou colocar aqui umas folhagens, umas pétalas soltas por aí. Soltas no sentido de parecerem estar presas a esses galinhos que eu pintei, tá? Não faz assim jogado para todo lado, não. Coloca para esses galinhos. É só umas porções de um lado, outras porções do outro. A parte de trás, que leva uma certa luminosidade, não aparece. E essa da frente também não. Agora, com o amarelo limão, eu tô colocando um toquezinho para ficar mais aceso, ganhar um brilhinho mais. Essas folhinhas ou essas pétalazinhas que tem por aí. Bom, gente, feito isso, vamos para a parte principal da taça, a parte de cima. Eu vou fazer, olha, um leve contorno com sépia dessa boca dessa taça. É um contorno, essa parte que eu tô fazendo agora é a que fica por trás. E essa parte, ela não fica muito marcada, muito desenhada. Ela fica um tanto assim, olha, mais manchadinha, mais mostra. Pela transparência dessa parte da frente, acaba mostrando ela aí atrás. Então, vamos colocar assim, essa marquinha dela. Observe que eu tô levando quase nada de tinta, só o pincel sujinho, viu? E tô marcando esse tecido. E será bem assim. Por isso que eu aconselho você a depois estar passando uma camadazinha de clareador de tinta para tecido aí em cima, para que essa tinta se prenda mais a esse tecido, porque ela está bem solta, que é um esfumaçado de tinta que a gente está colocando aí. Lembrando que aí atrás já está pintado. Nós passamos o tom areia e cinza aí por trás, não é isso? Agora eu vou sombreando
em volta dessa taça e eu vou fazendo essa sombra com sépia. Alguns lugares vai receber uma porção maior de sépia, principalmente do lado esquerdo. O lado esquerdo ele ficará com a carga maior do sépia. O lado direito ficará um pouquinho mais suave, mas não tanto assim. Veja só que eu vou puxando e vou esfumaçando essas quinas para cima dessa parte, principalmente que eu disse que era a parte de trás, esse risquinho da boca da taça que está mais embaixo. Podemos observar que esse lado esquerdo ele está ficando bem marcado. Tô levando no pincel quase nada de sépia e estou puxando bem essa tinta. Se nessa hora você quiser estar com o pelinho do seu pincel levemente umedecido, não pegue muita água de jeito nenhum, você pode fazer. Mas se você quiser fazer isso, toma muito cuidado para você não levar muita água e não borrar. Você pode também estar pegando uma pequena porção de clareador de tinta para tecido. Eu não peguei nenhum dos dois. Estou puxando mesmo a tinta, quase nada que estou levando, com a ajuda apenas do pincel mesmo. Olha só, primeiro a parte mais importante é você encontrar o seu risquinho. Se vocês observarem, o risquinho está aí aparecendo, depois que secou, ficou todos os risquinhos aparecendo. E depois de eu demarcar toda a minha taça, basicamente, veja que o lado direito ficou bem mais suave. Eu vou pegar o preto e vou começar a fazer já aquele trabalho mais permanente, aquele trabalho de ficar mesmo. Olha só, primeiro eu fiz uma sombra de sépia, que esse vidro ele tem esse toquezinho, e agora eu vou com o preto fazer o meu contorno principal. Se tivéssemos cores mais fortes pintadas aí atrás, talvez o sépia fosse o bastante. Mas como está muito clarinho esse nosso fundo, então eu vou pegar uma ajuda maior do preto para deixar isso aí mais contornado, mais visível aos nossos olhos. Esse contorninho daí é como se fossem dois riscos, um completo, outro falhado. E essa parte que eu tô passando aí em cima, ela é a parte da frente. A parte de trás é aquela que está mais abaixo e que nós quase não estamos mexendo com ela. Vou colocando o meu pretinho em volta disso aí também. Olha só, levo quase nada no meu pincelzinho número 4, cortado e lixado. E ele tá bem acabadinho. Os pincéis, aqueles pincéis que estão ficando assim bem velhinhos, que já parece que a gente tá chegando a hora de botar eles no lixo, cuidado, eles têm uma utilidade boa em algumas horas assim. Agora eu peguei um pincelzinho maior, esse é um pincel número 8, e eu tô puxando mais esse preto. Tô levando os pelinhos dele só sujinhos, eu não tô levando porção de tinta aí pra cima. Mas ele tá me ajudando, olha, a puxar melhor, a deixar mais emendadinho essas tonalidades. Esse outro lado também vou marcar bem, embora ele esteja mais suave. Por essa região aí, eu peguei o pincel levemente umedecido, para dar esses risquinhos aí no meio com o sépia. Levemente, nada basicamente, cuidado. Você pode estar pegando um pouquinho de clareador aí se você ficar com medo de borrar, ok? E essas manchinhas, olha, eu deixei elas concentradas mais essa parte de cima. Se você prestar atenção, a parte de trás, que ficou assim por baixo, a gente quase não mexeu. Agora com o sépia, tinta só de um lado do pincel, não muita tinta, eu vou começar a desenhar os galhinhos de uma árvorezinha que tem aí desenhada nessa taça. Olha só, todas essas partes aí eu fiz com sépia. Agora eu venho com o preto e vou emendando ao sépia e terminando esses galhinhos, trazendo até
essa parte de baixo. É importante que você emende, faça essa emenda de sépia com preto. E depois você apenas enche. Fez essa emenda, fica tranquila. Apenas enche isso aí agora. Você vai emendar em todo, vai passar um pouquinho de preto em todos esses galinhos na parte de baixo, tá vendo? Tenha o cuidado de fazer isso, não deixe ele totalmente sépia para essa parte de baixo, essa parte mais escura. A parte de cima, ela tem mais luminosidade, mais claridade para esses galinhos. Aí embaixo tá uma mistura de alguns galhos e de uma sombra com esse preto. Essa parte que eu tô fazendo agora também tá uma mistura de sombra com tronco dessa árvorezinha maior, de tronco mais grosso. E eu tô esfumaçando bem essas tonalidades por aí, tá? Vamos pintando esse tronco, veja que a parte de baixo tá preto mesmo, só o preto. E esses cantinhos aí eu também vou colocando com o preto. É uma região de menos luminosidade. Sempre com um pincelzinho pequenininho, sempre com pouca tinta. Vá pintando, não precise deixando excesso para esses risquinhos. Ficou excesso, procure tirar, não precisa, tá? É só pintar mesmo. Agora vamos para o nosso passarinho. Enchi o biquinho dele de preto, estou com branco fazendo esses pequenos detalhes. A separação do biquinho e uma luminosidade para a parte de cima. Esse é um pincel pelo de Marta, número 2, cortado. Eu cortei ele bastante, para eu ter uma certa facilidade em fazer detalhes assim, sem os pelinhos dele ficarem espalhando. Veja os pontos que eu tô colocando, uma porçãozinha de luminosidade para o bico dessa ave. A parte de trás, embora tenha sido pintado com areia e uma tonalidadezinha do cinza, mas ele vai nos permitir nessa hora a deixar o branco aparecer. São tons suaves, mas o branco é ainda mais suave que eles. Portanto, vai aparecer. Esse azul que coloquei aí é o azul cobalto. Tô dando continuidade com o branco sem lavar meu pincelzinho. Apenas dou uma limpadinha em um tecido à parte e continuo pegando, olha, o branco e vou pintando. Aí esse branco fica com um toquezinho do azul, que é o que eu quero para a pintura desse passarinho. Veja que ele vai ficando assim manchadinho, bem marcadinho. Vou colocar também um toquezinho de preto aí na cabecinha dele, como uma sombra, mas cuidado com o preto, viu? Para essa região, não coloque muito para ele não sumir o azul. O preto sim vai descer, agora estou descendo com o preto puro, olha, por esses cantinhos. Ele fica uma misturinha desse azul com o preto, com o branco, mas a parte de cima da cabeça o azul aparece bem. Essa região onde vai ficar o olho, ele tem uma marca preta puxando até quase o finalzinho da cabeça. No centro dessa marquinha eu vou fazer uma bolinha bem mais acentuada como o olhinho e vou colocar um pinguinho de branco como luminosidade para esse olho, tá? É um passarinho bem pequenininho, não dá pra gente detalhar demais. Mas para esse olhinho dá para fazer essa bolinha e colocar um brilhinho para esse olho, com tranquilidade. Essa região aí atrás eu vou arrumando esse azul, deixando mais marcado. E leva também um toquezinho de branco acima da cabecinha dele. Essa parte aí de cima. Essa parte aí de trás, você pode puxar um toquezinho de preto e colocar ainda também uma porçãozinha de branco. Uma sombra, uma luz, enfim, você pode também optar ou pelo branco para deixar mais clarinho ou pelo preto para deixar só uma sombra mesmo. Vamos descendo com o preto, nessa parte atrás da cabeça, abaixo desse topetezinho que ele tem. Vamos descendo o preto.
pincel, gente, pequenininho aí, um pincel 2, um pincel 0, aquele que você tiver que lhe permitir pintar isso aí sem fazer um borrão. É algo bem pequenininho esse passarinho. Você pode, claro, imprimir essa taça um tanto maior, mas esse é o tamanho, esse risco em si, ele é o tamanho para um pano de prato. Essa parte aí, olha, eu tô enchendo com branco, estou levando uns toquezinhos de azul para dar uma manchadinha, mas que o branco prevaleça. Vou passando preto por essa parte aí de baixo, olha só, junto já com azul, mais azul que preto. O preto vai ficar aqui uma sombra. Vamos puxando esse azul para até então, eu fiz uso só do azul cobalto, viu? Mas vamos pegar depois um toquezinho do marinho também. Continuo pintando o meu passarinho com o branco e continuo com o meu pincel número 2, redondo, cortado, pelo de Marta, esse pincel, ele é macio. Olha só, vou colocando branco, mas eu vou dando umas manchadinhas aqui e ali com esse azul cobalto. Vai emendando bem isso aí, para não ficar assim uma tonalidade muito azul para essa região. Essa região, o azul ele é só uma sombra. E olha como eu vou pintando, eu vou colocando aqui umas batidinhas, porque a gente tem que lembrar que isso aí são penas. E as penas a gente não precisa alisar demais, pode deixar ela um tantinho áspera mesmo, uma pintura mais áspera. Essa parte aí já vai fazer parte da asa e eu vou enchendo isso aí com o azul cobalto. Você pode ir enchendo, depois a gente vai detalhando. Essa outra região, isso aí basicamente será azul. Vamos passar o azul e vamos começar a colocar uns toquezinhos de branco, de preto, de azul marinho, para ir detalhando. Mas a tonalidade base é o azul, dessa parte das costas do passarinho. Vou colocar um toquezinho do azul marinho ali, no pescocinho, para dar uma sombra. Vou colocar um pouco de preto, fazendo uma separação de penas. Ele tem um detalhezinho na asa com preto. Essa parte aí também levará o preto, umas peninhas pretas. E esse meio são umas penas brancas. Olha só, vou colocando aí elas bem marcadinhas. E não limpe muito o pincel para ficar manchado mesmo, porque assim ficam as certas divisões das penas. Essa parte aí eu tô colocando o azul marinho. Vou pegando uma porção de azul, pegando uma porção de branco, uma porção de preto, pegando tudo junto, misturando aí para ficar um acinzentado. Veja que ficou um tanto cinza essas costas dele, um cinza bem escuro. Para a asa também manchei um pouquinho com isso aí. Essa parte aí eu tô colocando os toquezinhos de branco, como umas peninhas, umas luminosidades para essas penas, umas separações entre elas. E essa região daí eu vou passando o branco, manchando, tendo cuidado de dar uma manchadinha com o azul. Esse azul que eu vou manchando, que eu tô fazendo uso para manchar isso aí, é o azul cobalto. Toda essa região aí de baixo, ela é com branco. A gente pode ir colocando um toquezinho de preto para dar um cinza e a gente pode ir colocando um toquezinho do azul para não deixar o branco assim tão puro, tão aguado. Principalmente para essa parte que ainda é bem clara da nossa taça, né? Para ele não ficar tão sumido. Olha só. Agora, para essa parte maior, essas penas maiores, eu vou encher com azul cobalto. Pode encher ela todinha, depois a gente vem manchando as asas, a cauda e agora umas manchinhas. Essas manchinhas você pode estar colocando só com preto ou você pode estar usando o azul marinho para fazer isso, tá? Importante é que você não deixe aquela pintura lisa, sem detalhe algum. Você sai aqui partindo a pintura,
colocando uns detalhezinhos, uns risquinhos, para que ela fique bem mais marcadinha, como se fossem umas penas. Eu sei que é um bichinho bem pequenininho, fica difícil até da gente ver bem os detalhes, mas dá pra gente fazer ele direitinho, com um pincel bem pequenininho, devagar, um pouco de paciência aí. Para essas penas maiores da asa, eu tô puxando com o branco, fazendo umas separaçõezinhas com o branco. Agora aí nas costas, uma separação com azul marinho. Você pode estar usando preto se achar que o azul marinho ficou claro, porque essas penas da asa se cruzam, basicamente. Então, eu preciso de uma tonalidade um pouquinho mais forte, mais escura, para fazer essas separações da asa do lado direito, da outra do lado esquerdo. Aí, eu coloquei umas peninhas branquinhas. Ele tem umas peninhas um tanto irregular. Aí, eu fiz umas marcas com azul marinho, como separações de penas, separações de asas também. E essas peninhas aí eu tô manchando elas um pouquinho. Olha só, fiz uma boa separação dessa parte de trás, mas procure unir bem essas tintas. Vamos agora, olha, marcar umas penas que tem aí por trás, essas penas maiores da asa. Vou enchê-la com azul e vou só colocar umas manchinhas, umas marquinhas, umas leves separações. Risquinhos igual eu fiz nessas outras maiores da asa. Vou marcar a separação entre ambas. Essas separações que eu vou marcando, eu faço com o preto ou com o azul marinho. Fica a seu critério, você pode usar só preto ou você pode usar os dois tons. Eu estou usando os dois tons. E veja que eu coloquei uma porçãozinha de luminosidade riscada para essas penas maiores aí. E coloquei agora um toquezinho de azul marinho para fazer uma separação. Essas penas aí embaixo, dessa cauda desse passarinho, ele tem umas penas brancas. No final aparecem umas penas brancas. Então, eu também saí, olha, aqui partindo, tá vendo? Fazendo umas manchinhas pelo meio, como que partindo, para fazer umas separações de umas penas por aí, pela cauda dele. Para não ficar só umas penas em tamanho só. Aquelas penas muito alongadas. Terminado esse passarinho, eu vou colocar agora as flores, ou as folhagens que tem por aí, essas amarelinhas, do mesmo jeito que eu fiz na parte de baixo. Vou colocar uns excessozinhos com o amarelo canário. Depois, eu vou vir com o amarelo limão, colocando aqui um brilhinho. Olha só que eu vou fazendo assim, bem solto, bem à vontade, como se fossem folhas para o final desses galhinhos que colocamos. Você pode fazer elas maiores, eu tô marcando. Depois eu vou puxar um pouquinho elas para deixar elas mais alongadinhas. Vou marcar os espaços que eu quero e vou colocando conforme me pareça agradável. Eu não tô seguindo muito onde colocaram a pessoa que pintou a taça real, onde ela colocou. Eu tô colocando mais a meu gosto agora essas folhagenzinhas. Estou fazendo uso de um pincel número 4, pegando até uma boa porção de tinta, mas procure não deixar excesso demais. Eu sei que vai ficar um pouquinho de excesso, mas procure deixar o menos possível, até porque você ainda vai colocar uma porção de amarelo-limão por cima dessas folhinhas. Olha só, essas que estão assim bem de frente, a gente coloca elas mais fortes. Essas que ficam mais laterais, a gente já coloca elas mais tranquilinhas, mais suaves. E ainda tem aquelas que ficam por trás, que vão ficar bem suave e não vai levar o amarelo-limão. Olha, eu vou puxando mais os excessos que deixei, para que fique mais, puxando mais e também crescendo um pouquinho mais nas folhinhas, para que fique mais cheio. Eu quero isso aí mais cheio. Vou marcar essa parte de cima também.
Da mesma forma que fiz a de baixo, você vai colocar a quantidade que você quiser. Vá colocando e vendo se está agradável à sua visão. Não coloque demais, não coloque aquelas parecendo uma bolinha, um monte juntinho. É melhor você colocar mais afastado. Na finalização de galinhos, fazendo a finalização dos galinhos, olha só. Acabou o galinho, eu coloquei umas porçõezinhas, tá vendo? E esse galinho, ele tá dando a volta, ele tá por trás, então ficará bem mais suave. Fica mais manchado. Agora, eu vim com amarelo limão e estou colocando aquele brilho que eu falei, né? Aquele excessozinho maior. Por cima daquelas que já estavam pintadas de amarelo canário. Vou distribuindo por aí por cima. Alguns lugares, sim, outros não. Você não precisa colocar em todos os lugares. E dê preferência a colocar nessas que estão para frente. Os galinhos que parecem estar pintados por trás da taça, pelo outro lado, você não coloque o amarelo limão. Deixe só essa parte da frente. Agora que o desenho já secou, eu vou colocar, olha, uma marca de sépia aí embaixo, como se fosse a sombra desse galho da fruta que tá aí. Esse sépia, ele fica bem marcado, mas não deixe excesso. Coloque, olha, vou colocando, tá vendo? Vou puxando que uma sombra de sépia por aí, fazendo uma marca que vai representar o que está aí por trás, porque o vidro acaba mostrando algo assim, mas no caso mostra nesse desenho que eu fiz. Se você estiver pintando só a taça, você não precisa colocar essa marquinha aí. Depois, conforme eu vou pintando o desenho, eu posso colocar mais cores a essa taça, no em volta, como marca de folhas ou de frutas. Para agora, eu vou deixar só essa marquinha desse cabinho daí de trás mesmo. Feito isso, agora eu vou começar a colocar uma porção de branco. Vamos começar a colocar as luminosidades, os brilhos que caem em cima desse vidro. Vou passar logo o brilho que está na parte de trás. Esse brilho que está na parte de trás, por ele ser forte, ele aparece, mas ele aparece bem mais suave. E não cobre essas vegetaçõezinhas que pintamos na taça. Olha só, ele vem, mas quando chega na vegetaçãozinha, ele se parte, ele não precisa passar por cima. O brilho que tá pintado na frente, ele já passa por cima de tudo. Nas bordas, olha, eu tô colocando uns toquezinhos, excessozinhos de brilho. Vou começar a colocar umas porções maiores para essa região aí, que é o lugar onde pega uma quantidade maior de luminosidade. Nessa daí, eu vou sair puxando esse branco, peguei um pincel maior, pincel número 8, e vou sair puxando esse branco, passando por cima do que tiver na frente. Nessa hora, você não precisa poupar o que está pintado na taça, porque geralmente a tinta que é utilizada para pintar vidro, ela tem um brilho maior, então ela recebe uma luz do mesmo jeito que o vidro. Você pode colocar com tranquilidade essa luminosidade aí por cima. Veja os pontos onde eu estou distribuindo excessos de tinta. Não precisa sair emendando esse branco, agora nós estamos colocando brilho mesmo. E essa taça, ela recebe até uma boa quantidade de brilho. Aí, eu tô colocando um branco que tem como se é um desenho desse tronco de árvore. Mas isso aí é a parte, seria como se fosse o desenho dentro e não o brilho que está jogado por fora. Vou colocando os excessos por alguns lugares, dou uma espalhada em alguns, fazendo uma luminosidade e deixando excesso de brilho também. E outros eu tô colocando só o excesso mesmo, ou seja, só o brilho e deixando lá. Olha só. É como se tivesse invernizado.
não é? Essa pintura, ela recebe um brilho tanto quanto o vidro. Estou acendendo um pouco esses excessos daí de cima, preciso deixar excessos mesmo. Essa região aí, ela pega um brilho que vem de cima, vem até embaixo, é uma parte que cai uma luz aí em cima e forte. E assim vai ficando, gente. Tem alguns toquezinhos, mas aí nessa parte de baixo. Mas a nossa pintura para hoje é essa taça, é isso aí. Depois eu volto com esse desenho pra gente pintar as frutas, pra gente pintar folhas, flores. Mas para hoje o nosso desenho é só essa taça. Espero que ajude você que pediu esse desenho. Beijos e até mais!